quando a gente fala aí de desenvolver algo do zero ou utilizar coisas, né, de mercado, coisas consolidadas, né, a gente pode olhar pela ótica de vantagem e desvantagem. Aqui eu vou abordar, antes de mais nada, as vantagens e desvantagens caso a sua escolha seja utilizar algo pronto. Primeiro eu vou listar aqui as vantagens de usar algo pronto, né? Isso, na minha opinião, no que eu analisei para passar para vocês. Pode ser que tenha coisas que ficaram de fora. Então, vantagem aqui, você não está sozinho. Várias pessoas usam, testaram e validaram a solução, o framework, um pacote, um serviço, né? Então, se é algo consolidado, isso já foi validado muitas vezes. E por que isso é bom? Né? Porque pessoas já olharam em aspectos de segurança, já olharam em aspectos de facilidade, usabilidade, suporte muitas vezes, né? Se é algo pago. Então, já teve, se isso está no roadmap, né? Já está aí no mercado, está no roadmap das empresas aí utilizarem, né, já está consolidado no mercado, é porque já passou pelo crivo de algumas pessoas, de algumas empresas. E importante que você pode coletar feedbacks de quem já utilizou, né? A gente tem muitos sites que fazem, né, esses reviews de ferramentas. Nos próprios sites das ferramentas, muitas vezes, a gente consegue ver as opiniões dos usuários, ver quem são os clientes daquele serviço, e daí até ajuda para fazer a comparação entre serviços, isso, né? Então, o importante de utilizar algo pronto é que você já tem essa base para te auxiliar e verificar se é bom, se uma tem, se outra não tem determinada funcionalidade, e escolher. Outra vantagem, se for um serviço pago, você conta com suporte e SLA, né? Então, se você faz uso de alguma ferramenta já que é consolidada e ainda é paga, é um serviço pago por mês, por consumo, alguma coisa do gênero, você vai ter algum tipo de suporte, ou um mínimo de suporte, você vai ter um SLA para a abertura de chamados, alguma coisa assim, você vai estar amparado de alguma forma. Coisa que você não tem se você faz algo em casa, você é o próprio suporte, né? Você é o próprio cara que tem que correr de atrás, que tem que dar manutenção nisso, né? Então você tem que fazer tudo, né? Já se você paga por um serviço, você paga tanto pelo serviço, mas muito provavelmente, né, a gente vê um padrão aí acontecendo, esses serviços te oferecem um suporte também. Outra vantagem aqui, se você fizer uso de algo gratuito, né? Alguma ferramenta gratuita, um projeto open source que seja gratuito, né? Você tem uma comunidade envolvida constantemente validando, comentando, evoluindo, mandando pull request, né? Interagindo com esse produto de forma que torna ele mais forte. A gente vê aí o Linux, né? Que é uma grande prova disso, né? O Linux e outras muitas ferramentas free, open source, que você pode utilizar, pegar, alterar, dependendo da licença aí, né? Criar uma versão própria, mas é interessante ter essa comunidade envolvida, porque é ela que faz, né, o projeto evoluir e ser constantemente, vamos dizer assim, analisado, ter uma curadoria de comunidade. Isso é muito legal, né? Você vê vulnerabilidades aparecendo em determinados pacotes open source e aí o pessoal já corrige, é muito rápido. Será que você teria essa mesma agilidade fazendo algo em casa, descobrindo uma vulnerabilidade no seu pacote que você fez em casa? Quantas pessoas estão olhando para esse projeto? Estão passando por algum tipo de benchmark aí, olhando para o ASP lá, por exemplo, top 10 vulnerabilidades, tendo algo do tipo, né, para sempre estar com aquele serviço, aquele pacote saudável, né? Então isso também é um ponto positivo. Outra vantagem aqui, se o que você está querendo contratar, né, um serviço, por exemplo, né, vamos pegar aí um serviço que gera boleto, por exemplo, né? Peguei qualquer exemplo aqui, um serviço que gera boleto para você.
ou gera nota fiscal, enfim. Quando esses serviços são muito utilizados, né, muitas empresas precisam dessas mesmas funcionalidades, eles acabam se tornando um tipo de commodity, né? O que acontece? Você tem vários fornecedores ofertando o mesmo tipo de funcionalidade. O que acaba acontecendo? Eles são concorrentes entre si, as pessoas começam a olhar essas várias opções, o preço tende a baixar e as funcionalidades cada vez acabam ficando melhor, né, para conseguir ganhar os clientes. Então, essa é uma vantagem também, por causa que quando você tem esse tipo de commodity aí de tecnologia, né, você tem muitas opções, essas opções competem entre si, cada um tenta ficar tão bom quanto é o outro. Isso ajuda, né, essa competição ajuda no nível técnico, nível de oferta também. E aí você tem uma vantagem sendo consumidor disso, né? Tem várias opções para comparar, você tem preços competindo ali, funcionalidades, robustez dos serviços, enfim, também é uma vantagem. Outra vantagem, que é uma das mais importantes, né, de você utilizar algo pronto, é que se você tem uma necessidade comum das aplicações, né, de fazer algo comum, né, já trouxe aqui essa questão de commodity até, né, mas enfim, você tem algo comum que é feito em todas as aplicações. Utilizar algo pronto faz com que você não esteja reinventando a roda, né? Você não vai ficar reinventando a roda de fazer um novo framework de log, fazer um RM, fazer um mecanismo de autenticação ali, muitas vezes sem ter expertise para isso. E você está deixando, né, utilizando algo pronto, você está deixando essa responsabilidade a cargo de alguém que tem expertise, uma empresa que já trabalha com segurança, uma empresa que já tem os devs, né, os profissionais focados naquele nicho específico, naquela necessidade específica. Olhando pela ótica daqueles desenvolvedores que são os caras que desenvolvem as ferramentas, por exemplo, de log, dentro de uma empresa aí que trabalha com isso, para essa empresa, que ela é uma empresa que fornece serviços de log, esse é o core business dele, né? Então, para eles sim faz sentido desenvolver uma ferramenta de log, porque esse é o produto que elas vendem. Elas não vão pegar uma ferramenta de log de terceiro e vender, né? Revender isso, né? Ou só customizar e revender. Não faz sentido. Então, para eles é o core business deles. Faz sentido eles fazerem algo customizado, algo implementado por eles, né? Mas você que está de fora isso, você só precisa usar uma ferramenta desse tipo, você não vai querer reinventar. Não é teu core business. Teu core business é outro, né? Você só quer utilizar uma ferramenta de log, por exemplo. Então, você utiliza algo que já existe. Outra vantagem aqui de utilizar algo pronto, né? Você acaba não onerando a sua equipe com projetos que não são o foco da sua equipe dentro da sua empresa. Foco naquele produto, naquela solução específica. Ele tem que desenvolver, por exemplo, o foco aqui dele é desenvolver um e-commerce, né? Que já é uma coisa gigante, né? Mas ele está desenvolvendo e-commerce ali. Você vai parar o tempo dele para ele começar a escrever uma ferramenta ali de acesso a banco de dados, ou algum tipo de autenticação, sendo que existem vários serviços no mercado que já fazem esse tipo de coisa, já são ferramentas inclusive que os consumidores daquele e-commerce provavelmente vão querer utilizar, né, integrações com outros sistemas já consolidados. Você vai tirar o foco desse cara de fazer o teu produto para fazer um outro projeto interno, somente se fizer muito sentido em termos estratégico, né? Tiver muito diferencial naquele negócio, ele tiver capacidade específica para fazer aquele tipo de coisa, senão não é bom, né? Você fazer esse tipo de coisa. Então, uma vantagem de utilizar algo pronto é que você não onera o tempo, né, a capacidade do seu time em desenvolver coisas que não são o foco, não são o objetivo daquela solução. Agora vamos para algumas desvantagens, né? Algumas desvantagens de usar algo pronto. O que eu consegui listar aqui?
Primeiro, será que você está terceirizando sua inteligência de negócio para um possível concorrente? Algo que eu já comentei, né? Então, isso é um ponto que você tem que se alertar, né? Será que o que você está terceirizando, alguém pode pegar, fazer igual e sair na frente de você? Já utilizar até dos teus dados ali para elaborar uma ferramenta melhor, talvez mais barata, né? Por ele ser um fornecedor, talvez ele já tenha um pouco mais de capacidade para isso, né? E começar a competir com você é um ponto que não deixa de ser uma desvantagem. Você tem que olhar se isso faz sentido, saber o que você está terceirizando, né? Que parte do seu software é algo vital do seu software que você está terceirizando, talvez não seja interessante. Outra desvantagem, nem sempre você vai ter exatamente as funcionalidades que deseja. Então, pode ser que você tenha as ferramentas, né, consolidadas, enfim, prontas, mas, eventualmente, você não tem tudo que você queria ter. Uma funcionalidade específica que você queria ter naquela ferramenta, você não tem. Então, isso é uma desvantagem, né? O que você pode fazer? Pode olhar outras opções para ver se elas têm aquele tipo de funcionalidade, ou se o teu contrato permitir solicitar uma customização para aquele serviço pronto, ou numa dessas, se for não um serviço, mas às vezes um pacote, você utiliza o core daquele pacote e cria uma extensão que adiciona funcionalidades àquele pacote já que existe. Não vai fazer ele inteiro de novo, né? Inteiro do zero. E aí, eventualmente, se em algum momento aquele pacote integrar, tiver aquela funcionalidade que você escreveu, você pode descontinuar a sua parte, né, e começar a utilizar algo nativo, né? Isso acontece muito em frameworks que a gente utiliza. Então, faltou um detalhezinho, vou escrever um método de extensão aqui desse framework para colocar um braço a mais nele ali, alguma coisa customizada. No momento que isso já cai no roadmap de desenvolvimento, às vezes consegue descontinuar isso teu e utilizar algo nativo, e aí já começar a fazer o uso daquelas vantagens que eu comentei, né? Comunidade sempre olhando para aquele código, tendo suporte, enfim. Outra desvantagem aqui seria, você muitas vezes vai ter um custo. Ao utilizar algo pronto, um serviço pronto, né? E ele sendo pago, né? Enfim, se não for nada free e tal, sendo pago vai ter um custo. Isso pode ser uma desvantagem? Pode ser uma desvantagem. Por quê? Você tem que analisar se esse custo-benefício está fazendo sentido para a sua empresa, né? Tá valendo a pena? Você fez as contas? Saber se às vezes é uma funcionalidade tão pequena que, em termos de custo, talvez faça sentido você fazer algo pequeno em casa por um tempo, até você ter uma estrutura, você ter dinheiro suficiente para daí contratar algo mais robusto, né? Porque a gente não pode forçar a barra também, assim, ser radical ao ponto de falar, não tenho dinheiro para contratar determinada coisa. Nesse momento eu vou fazer algo reduzido aqui, até testar aqui o meu software, fazer uma POC, ver se os clientes vão querer comprar ou não. Vou fazer isso aqui, né? Reduzido aqui num cenário mais tímido. E aí, se tudo for dando certo, você vai começando a profissionalizar melhor o teu software, né? Isso acontece, isso é vida real. Então, não é, pega tudo pronto, paga o dinheiro que for e tal, né? Não, tem que ser ponderado também em relação a isso. Então, análise de custos, mas faça a análise de custos correta, né? Não é olhar o preço lá e achar que o cara vai desenvolver aqui não vai ter custo, né? Então, faça essas contas direito para saber se realmente desenvolver é mais barato e contando todas as vantagens e desvantagens que eu já comentei, ver se faz sentido também. Talvez seja um pequeno investimento você utilizar aquela ferramenta pronta. Então aí vai também algumas decisões estratégicas da empresa. A última desvantagem que eu listei aqui é a parte de lock-in em determinado fornecedor. Então, ao utilizar algo pronto, e a gente vê isso sendo comentado muito em questão de nuvem, por exemplo, você utilizar determinado recurso de uma nuvem, você está gerando lock-in. O que seria o lock-in? Você ficar
preso àquele fornecedor, porque aquele tipo de oferta que ele tá te vendendo, só ele tem. Não é compatível com mais nenhum outro ambiente, nenhum outro fornecedor. Então, na nuvem existem alguns serviços que geram lock-in sim. E isso é uma desvantagem, porque caso você decida por migrar de um lugar para o outro, você não tem como, né? Ou você vai ter um esforço maior em ter que reconfigurar tudo que estava aqui para lá, ou reescrever alguma parte dessa ferramenta específica de um fornecedor para o outro. Então o lock-in é um ponto que tem que ser avaliado sim. Mas, claro, a gente tem sempre formas de mitigar esse tipo de lock-in. Se ainda assim você quer utilizar algo que gera lock-in em algum lugar, na sua aplicação você pode abstrair o uso disso, né? Não deixar essa ferramenta ou esse serviço se enraizar tanto no seu código que seja muito custoso para você arrancar ele fora. Então você cria camadas de abstração, né, que seja menos doloroso retirar esse componente e conectar um outro. Então tem formas de resolver? Tem, mas não deixa de ser uma desvantagem quando se utiliza algo pronto, o lock-in também. Por isso que a gente vê muitos fornecedores aí no mercado tendo um movimento aí para tornar as aplicações, né, os serviços que eles vendem compatíveis entre si, né? A gente vê aí um movimento bem forte de multi-cloud, open cloud, enfim, né? Então isso falando de nuvem, mas a gente tem lock-in com outros serviços de outros fornecedores também. Então esse seria um ponto para cuidar. E basicamente essas seriam as vantagens e desvantagens de você utilizar algo pronto, né? Um serviço, um pacote, uma ferramenta, enfim, que já é consolidada no mercado.